Então quer dizer que Paulo Freire acabou com a educação brasileira, é isso mesmo? Bom, vem comigo que eu vou explicar certinho para você essa grande mentira. Bom, eu vejo muitos vídeos aí pela internet do pessoal atacando Paulo Freire, que sua metodologia destruiu o Brasil, que a educação brasileira é um fracasso por conta do Paulo Freire, mas a verdade é, sua metodologia nem chegou a ser utilizada no Brasil, a não ser lá em 1998, quando é implantado no estado de São Paulo a progressão continuada. Mas eu vou explicar certinho o que é a progressão continuada, pelo menos a ideia do que ela era e para que ela servia. Bom, quando falam, por exemplo, que Paulo Freire destruiu aquela educação clássica, nós temos que entender o seguinte: na década de 1960, 45% da população brasileira era analfabeta. Só para a gente começar, vamos situar, né? Vamos nos situar na história do Brasil, certo? Bom, Paulo Freire, ele se formou em Direito, mas ele não chegou a exercer a função. Ele logo em seguida, assim que ele terminou, ele já adentrou aí esse meio da educação. Ele desenvolveu várias teorias a respeito da educação ao longo da sua vida, mas principalmente ali na década de 60, mais precisamente em 63, ele coloca em prática uma de suas ideias, que era alfabetizar pelo menos 300 pessoas, que foi parte ali do projeto dele, né? Alfabetizar 300 pessoas em torno de 40, 45 dias, mais ou menos. Foi mais ou menos isso. E o programa teve um sucesso, né? Essas pessoas eram catadoras de cana lá no Rio Grande do Norte, e para essas pessoas foi uma grande vitória. Uma boa parte aí do seu trabalho é voltado, sim, para a educação de jovens e adultos, principalmente ligados ao trabalho, né? Porque nós temos que entender primeiro o contexto da época, para a gente poder chegar aos dias atuais e o que acontece hoje na educação. Como eu havia dito, na década de 60, a estimativa aí, segundo o IBGE, é de aproximadamente 45% da população brasileira analfabeta. Então você fazer uma pessoa ler em 45 dias é uma vitória gigantesca. E quando o pessoal fala, por exemplo, que aquela cultura clássica, né, a escola clássica, essa escola clássica, na verdade, ela é uma herança do Brasil Império. É uma escola elitista e uma escola que tem esse objetivo de separar ali, né, as pessoas pobres das pessoas ricas. E nós vamos ter um pouco desse reflexo ainda no período da ditadura. E por que a educação não foi destruída pelo Paulo Freire? Paulo Freire, ele vai empregar esse modelo, né, esse modelo de alfabetização em poucos dias, lá em 1963. Só que em 1964 ele é preso e ele adere ao exílio, ele fica exilado durante 16 anos. Ele passa um pouco da vida dele no Chile, eu acho que 5 anos no Chile, depois na Inglaterra, depois na África do Sul, na Suécia, em vários lugares para depois retornar ao Brasil. Isso já lá no final, né, da ditadura. O que acontece é que durante a ditadura vai acontecer uma precarização ainda maior da educação. Os estados, eles deixam de ser obrigados ali a investir, de serem obrigados a investir 12% do seu orçamento na educação. Então existia uma cláusula dentro da Constituição, uma emenda, aliás, não uma cláusula, né, uma emenda, onde essa emenda ela desobriga os estados a gastarem essa porcentagem. Então, lá no finalzinho, mais ou menos 69, que era esses 12%, ele vai caindo, vira 10, vira 7, vira 5, até mais ou menos finalzinho ali dos anos 70, os estados passam a investir apenas 5% do seu orçamento na educação. Então, olha só, nós já temos um problema, né, de orçamento agora para as instituições educacionais. Outra coisa é a precarização da escola, de forma geral. Precarização do professor, do próprio espaço ali, né, da escola. As aulas de humanas também, elas foram sendo reduzidas, principalmente ali, aula de história, geografia, sociologia, filosofia. Essas disciplinas foram reduzidas, e no lugar delas, os alunos estudavam ética e cidadania. Existia também a perseguição dos professores pelos próprios militares, e qualquer ideia que fosse posta em sala de aula que não fosse condizente com o que os militares decidiam como certo e errado, era totalmente banido, censurado, e o professor era retirado da sala de aula. Muitas vezes até aí podendo perder a vida. Então nós temos todo um processo de precarização durante a década de 60, 70 e 80, e só vai ser retomado essa questão da educação, né, uma educação que tem o objetivo aí de abranger a maior quantidade de pessoas no finalzinho ali dos anos 80 para os anos 90, né? Então, na redemocratização do país é onde nós vamos ouvir falar sobre a importância agora da educação, uma educação mais inclusiva, no caso. Mas só em 98 que um dos projetos
do Paulo Freire vai, de fato, fazer parte do sistema de educação, que é a progressão continuada. E qual que era o objetivo da progressão continuada? A progressão continuada, ela tinha como objetivo manter aquele aluno na escola, em sala de aula. Então a progressão evita a reprovação contínua desse aluno, onde acaba desmotivando ele, onde os pais acabam retirando ele, colocando ele para o trabalho. Então ele permanece na escola, consegue progredir, pelo menos esse era o objetivo dele, ir progredindo nas próximas séries. Então se ele tem dificuldade lá em língua portuguesa, ele ia conseguir progredir na próxima série ali, né, o próximo ano, onde ele iria melhorar aquela disciplina e as outras, né, as demais. Então ele ia conseguir se manter ali na escola durante o seu tempo de escola. Paulo Freire, ele não era formado em pedagogia, não era formado em história, não era formado nas disciplinas em que ele lecionava. Mas por que ele lecionava? E Paulo Freire é muito atacado por conta disso, né, sua formação. Nós temos que entender que existe um fator histórico que envolve toda essa construção das metodologias aqui no Brasil. E na década de 50, década de 60, né, e anterior também, você precisava ter apenas uma formação ali, um curso superior, e era muito valorizado essa questão de pôr em prática, né? A prática, ela era muito valorizada. Então, você tendo ali uma formação, você poderia, sim, lecionar língua portuguesa, né? No caso, letras, né? Língua portuguesa, história, filosofia, tudo dentro da área de humanas, né? Como ele fez direito, está dentro da área de humanas, ele poderia lecionar essas disciplinas. Se fosse um engenheiro, poderia ministrar aulas aí de matemática, de física, de química. Então, muita gente tenta desmerecer o Paulo Freire por conta disso, né, que ele só tem uma formação e como que ele dava aula dessas disciplinas. É porque é uma questão do tempo ali, não existia a rigidez que existe hoje para você poder dar aula. Então, naquele tempo, existia essa questão da prática, né, então, para ele foi até tranquilo. O problema mesmo vem depois, com a perseguição e a ditadura, mas falar que o Paulo Freire destruiu a educação é um pouco senso comum, né, então, aí a gente já quebra um pouco desse senso. E outra coisa também importante, interessante, é que esse diálogo ele é sustentado justamente aí, né, pelo neoliberalismo e pelo conservadorismo. O neoliberalismo e o conservadorismo. São as duas vertentes ideológicas que defendem a ideia de que Paulo Freire destruiu a educação, que é um absurdo. Um fato interessante também, lá da década de 60, 70 e 80, é que com essa precarização das escolas, a escola ela passou a atender cada vez mais o público mais pobre, cada vez mais pobre, no caso. E as elites passaram a matricular seus filhos nas escolas particulares. Então existia uma diferença muito grande, gritante, na forma de ensino, né? Você tem um sistema precarizado, quem tem mais condições, maiores condições, acaba matriculando seus filhos num sistema onde vai valorizar ainda mais a educação, por conta de toda a estrutura, certo? E se hoje nós sofremos com uma precarização da educação, ela não é por culpa do Paulo Freire, é um sistema que vem como uma herança desde lá da ditadura. Desde aí até anterior, né? Ela só vai se intensificar durante a ditadura militar. E hoje nós temos um reflexo muito grande. Na época da ditadura era valorizado a educação tecnicista. Eram técnicas, né? O curso técnico. E isso fazia aumentar ainda mais a mão de obra barata. Você não tinha uma formação acadêmica no nível superior, mas você tinha técnicos, né? O curso técnico, entre aspas. Dessa forma, você tinha uma mão de obra extremamente precarizada e fazia com que a elite ela ascendesse ainda mais aí na questão social. Então, além de toda a precarização, nós também temos modelos que não funcionaram, que não deram certo. Inclusive, o modelo de alfabetização do Paulo Freire, que estava engatinhando lá no começo de 64, ele foi totalmente descartado e foi adotada uma outra metodologia de alfabetização que não funcionou e fracassou terrivelmente. Então, se hoje você critica, por exemplo, que o aluno ele não reprova, e eu não vou generalizar aqui, mas entenda que a questão que Paulo Freire levanta sobre o aluno reprovar ou não tem a ver muito com a nossa estrutura social, as desigualdades sociais. Então, muitas vezes, para aquele aluno poder se manter na escola, se ele reprovar, os pais que fizeram todo aquele investimento difícil, com material, com alimentação, com uniforme, e não tem aquele retorno daquele aluno, daquele estudante, ele é retirado da escola. E ele também acaba não se motivando o suficiente para continuar e acaba saindo. E ainda hoje, um dos maiores problemas que nós temos dentro da escola, principalmente no ensino médio, é os estudantes que passam a trabalhar para poder complementar a renda dentro de casa. Então aí vem também a questão das políticas sociais para poder manter esses alunos dentro da escola. Já que a educação é um direito de todos,
né? Então, o governo tem que fazer alguma coisa para poder manter aquele estudante dentro da sala de aula. Agora, a questão que ele não quer estudar, ele não presta atenção, que só tá lá para bagunçar ou só tá lá para receber Bolsa Família, isso é uma outra questão, até porque não é todo mundo. Não é por causa de um, dois que todos vão pagar, porque um, dois estão errando, né? Dentro da escola você tem excelentes alunos, alunos excepcionais. Eu mesmo, como professor, eu tive o privilégio de trabalhar com alunos incríveis, principalmente os alunos bagunceiros. Principalmente, para mim, acho que o maior foco dentro ali das minhas metodologias era justamente com esses alunos. Porque você vai entendendo a fragilidade também deles e por que eles se comportam também dessa forma. E aqui eu não vou falar a respeito de educação, porque educação tem que vir de casa. O professor não está lá para educar nenhum aluno, e o aluno ensinar ele a sentar numa mesa, ensinar ele o momento dele falar, dele responder, respeito entre os colegas, respeito com o professor. Isso quem tem que ensinar é os pais. Não adianta culpar a escola, que a escola não ensina nada, sendo que você, papai e mamãe, não ensina seu filho a se comportar como gente dentro de uma sala de aula. Então o professor não tem que ensinar isso, até porque o professor trabalha com 30, 40 alunos numa sala de aula, né? Não dá. Mesmo que ele quisesse, ele não tem essa capacidade, não é um super-herói. Mas o assunto não é sobre isso, né? O assunto é sobre o Paulo Freire. Então espero que vocês tenham compreendido um pouco da dinâmica, né, da história por trás da educação no Brasil, aí, anterior ainda à ditadura militar e até os dias de hoje, né? Se hoje existe falhas, é porque a metodologia ela não está sendo trabalhada devidamente. Ela está visando outros propósitos, principalmente os índices, né? Uma vez que o aluno não reprova, você não tem índice de reprovação, logo a escola tem um progresso maior na alfabetização desses alunos. Se eles terminam a escola alfabetizados, é outra história, é um outro assunto para um outro vídeo, certo? Bom, se gostou, compartilha aí com a galera, né? Quem fala mal aí do Paulo Freire sem nunca ter lido um livro, né, um panfletinho de padaria, compartilha aí, beleza? Forte abraço, muito obrigado, e é isso aí.